E a matéria diz o seguinte: 10 ações, só comprar essas 10 já era. Ai, quem dera se fosse simples assim, não é mesmo, meus queridos? Mais do que a taxa Selic, sim, você ouviu certo, né? Quem precisa de renda fixa nesta merda quando se tem ações super poderosas que... Realista, não é mesmo? Algumas ações estão superando a ser o iceberg que vai fazer o Titanic da... Nesse momento, essas ações pagaram mais dividendos do que a taxa Selic nos últimos 2 anos. Esse vídeo aqui vai ser desse jeito. A gente vai ver quais são essas ações que estão nessa lista, o que a gente pode esperar dos dividendos futuros e principalmente, não especificamente de 1% ao ano, terceiro corte do ano. Sendo que distribuam rendimentos suficientes para estar em um dividendo de R$1,11. Porém, esta distribuição ela não é recorrente. É fruto de uma decisão do TRF, da 5ª Região, em relação a benefícios fiscais no Ceará, onde estão as fábricas da Grendene. Inclusive, a Grendene ela tem um problema com relação a isso, ela não pode distribuir, né, tanto, ela precisa reter parte do lucro dela por conta desses benefícios fiscais. Por muito tempo ela teve que fazer isso e provavelmente vai continuar sendo obrigada a seguir algumas restrições por conta desse benefício. Então a gente precisa ficar ligado. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui em cada uma das 14 empresas que temos nessa lista, mas eu acredito que já tenha dado para você perceber que na esmagadora maioria esse dividend yield acima da Selic, ele não é sustentável. Por isso que eu disse no começo que você se basear nessa lista pode ser muito perigoso, é coisa de gente besta. Se daqui a um ano eu fizer um vídeo nesse mesmo tema, com esse mesmo assunto, é muito provável que as ações dessa lista sejam completamente diferentes das que a gente está vendo hoje. E não se surpreenda se a maioria dessas ações aqui não tenham sido, no ano que vem, quando você for fazer as contas, uma boa escolha de investimento. Aí imagina, você compra essas ações aqui 10, porque estão pagando mais do que a Selic, e aí daqui a um ano você vai, pega, vende, compra as outras ações que vão estar nesse tipo de lista aqui, fica girando sua carteira que nem um maluco com base em critérios aleatórios. O que vai acontecer? Você vai se lascar, você vai perder muito dinheiro. Outra coisa que a gente tem que ficar ligado é o preço das ações também. E nisso aqui entram as ações de commodities, como eu falei. Muitas vezes você vai bater o olho no dividend yield de uma empresa como essa e vai estar lá muito alto. Por que está muito alto? Porque todo mundo é burro e só você está vendo? Não. Às vezes o mercado espera uma queda no lucro. Preço das commodities lá em cima, o mercado já espera essa queda. Então você vai e compra. Pode ser até que você receba um bom dividendo, sim, nos próximos 12 meses. Só que o preço dessa ação ela pode cair por conta do final de um ciclo de alta no preço da respectiva commodity, e aí você vai ter comprado no topo e vai passar longos anos esperando para reaver, para ter retorno no seu investimento, para que essas ações voltem a se valorizar. Não é simples assim, tá? Por isso que eu estou te falando. Depende muito do tipo de ação que você for comprar. Às vezes o preço cai, o yield fica maior por causa disso, só que lá na frente você pode se deparar com uma baita desvalorização nos preços das ações, tá? Não estou falando que você não vai investir em empresas de commodities, não é isso. Mas comprar somente com base nisso vai resultar em muito prejuízo, muita agonia, muita preocupação, já que você vai ter que ficar atualizando sempre a sua lista para ver o que mudou, o que não mudou. É uma estratégia que parece que é coisa de maluco mesmo e é. Não faça isso, não compre somente com base no dividend yield. Só lembrando que isso não significa que as empresas dessa lista aqui são ruins, não é isso. Algumas são, sim. Mas, por exemplo, como eu falei, Petrobras eu tenho. O que é errado nessa história? É você investir olhando só para o dividend yield, porque é um indicador que diz muito pouco sobre o que essa empresa pode trazer de retorno para você. A verdade é que quando você quer receber dividendos, tá? Isso não deveria ser definido por quanto que está a taxa Selic no momento. Eu queria receber um dividendo de tantos por cento aqui da minha carteira de ações. Não é o patamar da taxa Selic que tem que decidir isso para você, definir isso para você. Tá? Você pega aí 2 anos atrás, a taxa Selic era de 2%, bateu 13,75%, subiu, hoje está em 12,25%. A Itaúsa, lá em 2019, 2020, por exemplo, vamos ver, o dividend yield acima da taxa Selic, bem acima, mas
De lá para cá, o que aconteceu? As ações caíram pra caramba. E eu tô achando lindo comprar Itaúsa no ano passado e até mesmo nesse ano, que os dividendos estão bem menores e bem abaixo da Selic. Por quê? Porque eu estou pensando em comprar essas ações e receber bons dividendos daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, com base no preço que eu estou pagando agora. E esse payout menor e esse lucro crescente, rentabilidade alta, eu sei que comprando, que plantando essa semente agora, se a Itaúsa continuar sendo o que ela sempre foi historicamente, eu vou fazer um negócio muito melhor do que quem comprou em 2019, 2020 nas máximas. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Às vezes, quando parece que é muito bom, você está fazendo besteira. E quando parece que às vezes nem faz tanto sentido, para que eu vou comprar uma ação que está pagando um dividendo tão baixo? Na verdade, é um bom investimento. O mercado não é idiota. Você que estará sendo um investidor idiota se ficar investindo somente com base nisso. O Yield on Cost é uma métrica que, se você não conhece ainda, você precisa conhecer. É o dividendo com base no preço que você pagou na ação. Então, cada um tem o seu. Alupar e Neoenergia, por exemplo, são exemplos de empresas que eu considero que são boas opções para os próximos anos, inclusive para dividendos, sem que elas tenham um dividend yield alto nesse momento. A decisão de qual que é o percentual, o dividend yield médio que você almeja receber, ela tem muito mais a ver com a construção de uma carteira e uma seleção de ativos de forma bem diversificada. Se o seu portfólio tiver um foco grande em ações pagadoras de dividendos, em fundos imobiliários, é relativamente mais fácil você fazer isso, conseguir um dividend yield legal, um rendimento interessante, independente da taxa Selic. Esquece ela por enquanto. Então se ligue nos dividendos que são recorrentes e se esses dividendos são crescentes também. Porque se você for analisar dessas ações que a gente viu aqui, somente a parcela do lucro dessas empresas e, consequentemente, dos dividendos, que é recorrente de verdade e que deve crescer, você vai ver que na maioria dessas empresas esse dividendo não seria tão alto assim, se você considerar somente o lucro e o dividendo recorrente. Então, às vezes, um dividend yield alto no momento, ele é fruto de muita coisa, de muito evento não recorrente. Tem que ficar ligado. Tá? Se a empresa não tem também um lucro muito bom e crescente ao longo do tempo, pode acontecer de os dividendos diminuírem. Dividend yield alto também pode ser sinal de muita coisa, inclusive de que a ação está em ladeira abaixo. Não sei se você lembra da Oi, né? Mas o final dessa história você já conhece. A Oi, né, uns anos atrás, pagando dividendos ali quase que o dobro do lucro, e a gente viu o que está acontecendo com a Oi hoje, né? Então, pelo amor de Deus, isso não é critério. Lembra que eu falei no começo do vídeo que a gente iria esquecer essa análise mais superficial de olhar o dividend yield para a gente ver alguns critérios que realmente funcionam muito mais quando você trata de dividendos? Então, tem alguns e eu vou falar 3 aqui. Tem mais. O primeiro critério dos 3 que a gente vai ver é justamente o lucro da empresa. É simples, mas se liga. É impossível querer dividendos de uma empresa que não está dando lucro, porque ela não vai ter de onde tirar dinheiro para distribuir para o acionista de forma sustentável. Isso é impossível. É por isso que, se você estiver buscando ações pagadoras de dividendos, o primeiro critério que você tem que olhar é o lucro da empresa. Esse lucro ele precisa ser crescente de forma consistente. Isso traz a previsibilidade de que esse dividendo distribuído, mesmo que não seja acima da Selic hoje, que ele vai aumentar ao longo do tempo, mesmo se a Selic diminuir. Inclusive, olha que legal, então você vai comprar uma ação que talvez até vai estar nessas listas da vida daqui a um tempo e você vai ter comprado ela muito mais barato. Outra coisa, segundo critério, olha para a rentabilidade da empresa. Ela precisa ter um ROI legal, um retorno sobre o capital investido legal também, acima do custo médio ponderado de capital da empresa, porque assim ela consegue gerar valor para o acionista. Se o retorno da empresa, a rentabilidade é menor do que o custo de capital, essa empresa está destruindo o valor. Mesmo que o dividendo esteja alto, né, cedo ou tarde a merda vai acontecer com essa ação na sua mão. E aproveitando o gancho aqui, né, o terceiro e último critério que eu separei para esse vídeo é a questão justamente do payout, que nada mais é do que qual que é o percentual do lucro da empresa que ela decidiu distribuir.
Se ela distribuir muito acima do lucro todo ano, isso não é sustentável. De nada adianta também a empresa ter um lucro constante, crescente, né, e que além disso é representativo frente, né, ao seu valor de mercado, inclusive se ela decidir que ela não vai distribuir nada desse lucro. Se for isso, você está pegando uma empresa de crescimento, não vai pingar dividendos na sua conta. É questão de escolha. Pode até ser uma boa empresa, mas se o seu objetivo é dividendo, pode não fazer sentido. Agora, se por outro lado, ela passa no primeiro critério, no segundo e no terceiro, aí você pode esperar, porque tende a ser uma empresa que vai te dar muitas alegrias nas notificações das corretoras, dizendo que tem dividendo pingando na sua conta ao longo dos próximos anos. Eu sei que nos investimentos o pessoal gosta de número cravado ali e talvez você queira que eu te diga aqui que o certo é um payout de X%, um dividend yield de tantos por cento, um ROI de tantos por cento e um crescimento de lucro e de receita, sim. Só que isso não existe. Esses critérios que eu te falei são interessantes, mas isso varia de empresa para empresa, de setor para setor. Por exemplo, BB Seguridade é uma empresa que tem uma rentabilidade altíssima. Por quê? Porque ela não precisa de muita coisa. Ela tem ali, ó, toda a estrutura do Banco do Brasil para ela fazer o trabalho dela. Se você quiser abrir uma seguradora sem ter um banco como o Banco do Brasil para ser o seu canal de distribuição, a sua rentabilidade vai ser menor do que a da BB Seguridade. Não tem jeito. Isso não significa que não pode ser uma boa empresa. Você pega Porto Seguro, só que a Porto Seguro você vai olhar, ela é negociada com um PVP bem mais baixo. O mercado não é besta. Você precisa se ligar nesse tipo de coisa se você quiser fazer uma análise mais aprofundada, mais sofisticada mesmo e parar de ficar achando que meia dúzia de indicadores vai resolver a sua vida. Buscar boas empresas pagadoras de dividendos não é nada de outro mundo, mas também não é tão simplório assim. Tá? Então, se você pegar esses três aqui que eu te falei, já é um bom filtro para você encontrar boas empresas que serão boas pagadoras de dividendos, não só hoje, não só nos últimos ou nos próximos 12 meses, mas daqui a 3, 5, 10, 15 anos, entendeu? Que eu sei que é isso que você quer. Para não chegar lá na frente e você ficar falando, porra, eu comprei essa ação aqui porque fulano falou que estava pagando e agora tá uma merda. Não faça isso, tá? Nesse vídeo aqui, vou deixar aqui nos comentários aqui embaixo, eu explico em mais detalhes outros critérios também que valem a pena você ver, né? Alguns critérios a mais para você conseguir fazer uma análise ainda mais aprofundada. Toda vez que você for avaliar a situação da empresa em relação aos dividendos, você pode usar esses três que eu te falei, né? Com certeza vai ser uma análise inicial bem melhor, né, do que você olhar só o dividend yield. Não posso dizer que perfeita porque não existe, né? Em renda variável isso não existe, mas as chances de você fazer uma cagada muito grande já são muito menores. Claro, esses três critérios, da forma que a gente viu, eles têm certa limitação também. Primeiro, que são indicadores múltiplos, eles ajudam a encontrar talvez empresas que serão interessantes para você analisar mais a fundo, mas, por exemplo, não ajudam a você identificar empresas que serão boas pagadoras de dividendos no futuro, por exemplo. Muita gente vai achar que eu bebi ou que eu usei drogas agora, depois do que eu vou falar, mas, pô, até o Nubank pode se tornar uma ação boa pagadora de dividendos daqui a uns 10, 15 anos. Por que não? Por mais que ela não dê sinal disso hoje, e eu reconheço, mas pode acontecer. O lucro dela pode subir para caramba, daqui a pouco ali o mercado ele começa a reprecificar, às vezes as ações sobem para caramba nos próximos anos, depois cai um pouquinho até que se ajusta e vai virar uma empresa boa pagadora de dividendos. Dependendo do preço que alguém pagar hoje, pode ser um bom negócio, pode não ser. O lucro vem numa crescente interessante, mas não dá para negar que ainda é um lucro muito pífio quando a gente compara com um valuation monstruoso de quase 200 bilhões de reais do Nubank. Enfim, esquece Nubank, né? Mudando de assunto aqui, né? Os maiores bancos mais relevantes do Brasil, que a gente tem, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, tem dividendos até interessantes. Algumas pessoas vão dizer, né, que são números pequenos, o dividend yield está pequeno, né? As empresas de energia pagam mais, mas são setores com atividade totalmente diferente. Toda vez que você for comparar uma ação com outra com base no dividend yield, eu te desafio, olha o payout da empresa. Olha qual que é a rentabilidade das empresas. Compara isso também. Olha qual delas está crescendo mais o lucro. Aí
você vai entender, então é por isso que a galera está aceitando comprar essa aqui, que tem um dividend yield menor, entendeu? Porque o dividend yield é uma métrica que relaciona o preço, então tem tudo a ver com o preço que estão pagando na ação. Resumindo, para o vídeo aqui não ficar muito longo, a grande mensagem de hoje é a seguinte: não faça a besteira de investir numa empresa só porque num determinado momento ela está com um dividend yield maior que o da Selic, ou um indicador de múltiplo de valuation muito baixo, PVP, P sobre L, isso não faz o menor sentido. Vale a pena você olhar a trajetória da empresa, fazer uma análise mais qualitativa, olha os aspectos qualitativos e vários outros indicadores em conjunto antes de partir para uma análise mais profunda, beleza? Fico por aqui, este foi o vídeo de hoje, vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto, valeu!